Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com a professora Sabrina Calil Elias, que é professora associada na Universidade Federal Fluminense, especificamente da Faculdade de Farmácia, num tema muito importante para a sociedade. Vocês têm um trabalho belíssimo sendo desenvolvido na área de tratamento de hepatite C. Muito obrigado, professora Sabrina, pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado pelo convite. No último ano, vocês publicaram um trabalho que é de extrema importância para a sociedade como um todo, e a gente também pode dizer que é muito importante para os alunos do curso de graduação de farmácia especificamente. É o que, na prática, a gente chama de cuidado farmacêutico, em relação a uma melhoria no tratamento de algumas patologias, né? E vocês fizeram um trabalho muito interessante com pacientes com hepatite C. Você poderia explicar essa relação sobre o cuidado farmacêutico e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no tratamento de hepatite C, por favor? O tratamento da hepatite C, tanto mundialmente quanto aqui no Brasil, ele vem sofrendo várias modificações ao longo do tempo, com incorporação de novos medicamentos, né? Até 2015, o tratamento ele não era muito efetivo e com muitos efeitos adversos, muitos problemas que os pacientes tinham. Então, acabava que o paciente acabava muitas vezes descontinuando o tratamento porque tinha, por exemplo, uma anemia muito intensa, tanto a nível mundial quanto, né, no Brasil, vem se introduzindo novos medicamentos, né, novos antivirais mais específicos, com um efeito melhor, né, com uma efetividade melhor e com menos efeitos adversos. E o tempo de tratamento também mais curto. Então, isso tudo vai auxiliar, né, que esse paciente ele tenha uma maior adesão, ou seja, ele consiga fazer o tratamento ao longo de todo o tempo, de forma correta, e tenha uma resposta melhor. E aí, desde 2015 a gente teve a incorporação de um grupo de medicamentos, que inclusive esse trabalho ele faz referência a esses medicamentos, que é o sofosbuvir, daclatazevir, cimeprevir. Os nomes são meio difíceis, eu vou evitar falar muitos nomes difíceis, mas é só para contextualizar um pouquinho, associado a um outro medicamento que já vinha na terapia anterior, que é a ribavirina. 2017 teve uma nova atualização, 2019 uma nova atualização. Então, assim, qual é o nosso pensamento, né? A nossa linha de raciocínio? Na realidade, a gente vem acompanhando esses pacientes com hepatite C desde 2015. O trabalho, ele se iniciou, a ideia original veio a partir de um aluno da residência, né, do nosso curso de residência em farmácia hospitalar, da Faculdade de Farmácia da UF. E esse aluno ele fazia a parte prática no Hospital Federal dos Servidores, que fica no centro do Rio de Janeiro. E ele veio com essa proposta de acompanhar esses pacientes, por conta justamente dos efeitos adversos. E a partir daí se tornou uma linha de pesquisa. Então a gente ampliou esse acompanhamento, nesse artigo específico, a gente fez no Hospital Federal dos Servidores, no Hospital Universitário Antônio Pedro, aqui da UF, e no Hospital Federal da Lagoa. Eu tento fazer uma associação, vamos dizer assim, aluno de pós-graduação estrito sensu com lato sensu. Lato sensu são os residentes, né? E o estrito sensu, esse trabalho foi proveniente, vamos dizer assim, de 3 dissertações de mestrado, né? Por conta de ser um trabalho longo. Sempre que a gente faz trabalho com um paciente, acaba que você tem muitas perdas. Por exemplo, esse trabalho a gente acompanhou em torno de 600 pacientes, mas no nosso artigo a gente conseguiu contemplar 405, se eu não me engano. Por quê? Porque nem sempre você consegue pegar todos os dados. Infelizmente, né, os registros eles não são informatizados, né? Muitas vezes você tem perda de alguma informação, por exemplo, alguma informação que não foi o farmacêutico coletou, mas deveria estar num prontuário. Isso faz parte, infelizmente, do sistema como um todo. Eu tive uma aluna, a Priscila, ela fez principalmente o acompanhamento dos eventos adversos, foi com ela que originou esse trabalho, esse artigo que a gente publicou. A Priscila ela implantou o serviço aqui no Antônio Pedro.
e ela gerenciou, vamos dizer assim, o residente dos servidores e o residente do Hospital da Lagoa. A Priscila fez uma análise basicamente das reações adversas, de acordo com o relato do paciente. O Gabriel fez uma análise da efetividade e a Camille, ela juntou tudo e fez uma análise estatística mais robusta que deu origem ao artigo. A gente tenta, na realidade, unir o serviço com a ciência, né? Então, o que a gente faz? A gente, nesses 3 hospitais, principalmente no Hospital dos Servidores e da Lagoa, a gente tem o cuidado farmacêutico implantado para o paciente com hepatite C. Essa atividade do cuidado farmacêutico, qual é o objetivo principal? É numa consulta farmacêutica com o paciente, tentar esclarecer melhor todas as dúvidas sobre medicamentos, verificar como que ele faz o uso desses medicamentos. As terapias anteriores tinham alguns medicamentos que às vezes você tinha que tomar em jejum, outros não, com alimentos gordurosos, outros em jejum, sem nenhum tipo de alimento. Então, auxilia o paciente a ele entender mais sobre a terapia dele, a ele entender mais sobre a doença. Então, assim, várias histórias no sentido, hepatite C pega com contato da mão, né? Um aperto de mão. Teve uma paciente que ela estava se sentindo meio que ameaçada no emprego, então ela não queria falar que tinha hepatite C. Então, assim, o farmacêutico, ele também trabalha no cuidado farmacêutico a questão da educação em saúde, que é muito importante. Então, a gente tem um panfleto que os farmacêuticos eles ofertam para o paciente, explicam toda a doença, as formas de contágio, até para que ele não propague aquela doença, sim, né? Sim. E principalmente informe as pessoas presentes. Então, por exemplo, a hepatite C ela pode ser transmitida por materiais perfurocortantes. Mulheres que vão ao manicure com alicates, lixa, essas coisas assim, quando são mal esterilizados, não são esterilizados da forma adequada, elas podem se contaminar, pegar a hepatite, né, daquele material contaminado. Tanto que, por exemplo, ano passado, esse ano não foi possível, né, em função da pandemia, mas ano passado a gente fez uma campanha, foram 2 dias de campanha, um no próprio dia de conscientização das hepatites, mas a gente foca na hepatite C, e o outro no dia seguinte, né? Um foi aqui em Niterói, na praia, e o outro foi na Central do Brasil, junto com os farmacêuticos, com a chefe de farmácia, Ana Paula, que acabou de defender o mestrado dela também nesse assunto, para ter essa questão da conscientização da hepatite C. E aí a proposta sempre, a gente presenteou, vamos dizer assim, as pessoas com panfleto informativo, mas com uma lixa de unha e um pau de laranjeira, para as pessoas associarem que elas têm que ter as mulheres, né, terem a sua instrumentação, entre aspas, né, para ir à manicure. Então, o farmacêutico ele vem com esse propósito. E aí, nesse processo, né, da entrevista, a gente questiona sobre os efeitos adversos que esse paciente vem tendo, né? Assim, o que ele vem sentindo ao longo do mês, porque a consulta ela é sempre mensal, porque o paciente ele tem que vir todo mês, antes da pandemia, né? Ele ia todo mês ao hospital pegar os seus medicamentos, porque esses medicamentos eles são dados gratuitamente pelo SUS, né? Faz parte do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, o paciente, uma vez ele tendo feito o diagnóstico, ele vai ao hepatologista, que vai fazer o diagnóstico por exame de PCR, e a gente também tem, como está meio na moda, né, tem o teste rápido também para hepatite C. Inclusive, o trabalho da Ana Paula foi justamente adequar a utilização do teste rápido para o serviço de farmácia. A Ana Paula fez o mestrado dela e ela conseguiu colocar uma prática que é recomendada pelo Ministério da Saúde, que é uma prática relativamente simples, dentro do serviço de farmácia. O farmacêutico, então, ele também, dentro do protocolo de diretriz para o tratamento da hepatite C, eles indicam o farmacêutico dentro da equipe multiprofissional e indicam que o farmacêutico também pode ser um dos atores que faça esse teste rápido.
Então, a gente fez, no trabalho da Ana Paula, a gente fez 500 testes rápidos e achamos 7 pacientes infectados e que não sabiam. Inclusive, uma pessoa na Central do Brasil, na campanha, durante a campanha. Aí, esse paciente, no caso, essa paciente, né, a referência foi sempre o Hospital Federal de Servidores, porque a Ana Paula, inclusive, trabalha lá. E aí, essa paciente, então, foi encaminhada ao médico, o médico faz todos os exames, o PCR, vê toda a análise do fígado, né? Análise hepática, para ver se já tem alguma disfunção, faz a genotipagem, para então fechar o diagnóstico e falar, sim, precisa de tratamento. Aí, essa paciente é encaminhada ao serviço de farmácia, no serviço de farmácia, com toda a documentação, se faz o registro, e esse registro é encaminhado para o componente especializado. Aí, o componente especializado manda o tratamento para aquele paciente, então, para a Dona Maria, para ela. São tratamentos caros, né? Ao longo desses anos, desde 2015, já tivemos tratamentos bem caros. E os mais recentes já têm um custo um pouquinho menor. A gente associa, então, dentro desse trabalho, né, voltando ao artigo, né, dentro desse trabalho, o que a gente fez? A gente não só prestou o cuidado farmacêutico, mas, por outro lado, a gente pegou esses dados, óbvio, sempre com consentimento, né, com aprovação do CEP, tudo direitinho, mas a gente pegou esses dados e trabalhou esses dados. Quando esses medicamentos eles são aprovados, eles vêm com dados internacionais. Muitas vezes o medicamento ele vem para uma determinada população e aquela população tem uma reação diferente do que aconteceu em outros países, né? Isso é um ponto importante. A gente fala que é como se fosse o estudo, uma pesquisa no mundo real. Vocês já mudaram, obviamente, para melhor, algum protocolo, alguma combinação de medicamentos para o tratamento de hepatite C? Essa mudança, ela acaba, no caso da hepatite C, o que está acontecendo? Você está tendo várias mudanças de tratamento, de 2015 para cá, né? Então, por exemplo, esse tratamento que a gente fez, o trabalho, né, com sulfosbuvir, daclatasvir, cimeprevir e associado ao não-ribavirina, o que constava lá no protocolo, né, do Ministério da Saúde? Que são tratamentos, algumas combinações que podem ser associadas ou não à ribavirina a critério médico. Geralmente, quando o paciente estava mais grave, com o fígado mais comprometido, se inseria a ribavirina. Mas a gente viu que dentro das 3 unidades que a gente estudou, tinha algumas condutas um pouco diferentes. Nada muito substancial, mas muitas vezes a experiência clínica, né, do prescritor acaba fazendo com que ele vá seguir um direcionamento, que é mais do que normal. Quando a gente conseguiu compilar os dados e a gente verificou que, na realidade, a ribavirina, que estava lá no protocolo, que ainda que estava lá no protocolo na época como a critério médico, ela, na realidade, ela só aumentava a possibilidade de um efeito adverso, que é a anemia. Mas, em termos de efetividade, não houve diferença nenhuma. Na realidade, seria até melhor, porque eu tenho menos probabilidade de ter anemia. Quando a gente conseguiu fechar todas as análises, eles já estavam num protocolo diferente. E esse protocolo, sulfosbuvir, cimeprevir e daclatasvir, ele caiu em desuso, né? Ainda tem, mas são poucos pacientes utilizando. Então, assim, acaba que essas mudanças que o Ministério da Saúde vem proporcionando, elas estão sendo muito rápidas. E não dá tempo da gente estruturar, porque a gente sabe que tem que fazer uma análise mais robusta, mais criteriosa. Tanto que, se for pegar na literatura, os artigos do Brasil sobre esse tratamento, eles começaram a sair no segundo semestre de 2018. O nosso saiu em 2019. Então, assim, foi 1 ou 2 que saiu em 2018, depois veio o nosso e agora já tem outros sendo publicados, porque trabalhar com paciente é complexo, não é algo muito simples, não. Então, acaba que a gente não tem essa resposta, né, tão rápida. Até porque as indústrias farmacêuticas elas fazem uma certa pressão
no sentido da incorporação desses medicamentos. Sim. Mas é muito importante a gente fazer esse tipo de estudo, nem que seja para comprovar, legal, não tem tantos efeitos adversos assim. Tem toda uma questão genética também que pode influenciar os medicamentos, que hoje em dia já está começando a aparecer mais, e acaba que esse tipo de estudo ele é importante para evidenciar se aquele medicamento tem uma resposta adequada para aquele grupo de indivíduos, no caso, nós brasileiros, que somos tão misturados, né? Geneticamente bagunçados, né? Que é diferente de um indivíduo, sei lá, europeu, por exemplo, né? Um alemão, um inglês e assim por diante. Então, a gente está indo nessa linha, né? Vamos dizer assim, nesse raciocínio. E os outros medicamentos, a gente já também está fazendo levantamento. Depois do Sofosbuvir, da Clatarisvir e Simibrevir, em 2017 veio o 3D. Aí eu tenho uma aluna que vai, se espero, defender ela tem o prazo até março do ano que vem, ela já está trabalhando os dados desse tratamento 3D, que já não é a prioridade, porque já tem um novo. É muito, muito rápido. Agora, tem toda uma questão econômica, né? Uma das propostas que a gente vem pensando é fazer uma avaliação temporal, né? Em termos de efeitos adversos e do custo, porque é muito caro e a indústria ela tem um poder, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, um pouco forte frente à incorporação de alguns medicamentos. Então, assim, às vezes você pode, se o medicamento está dando certo, com poucos efeitos adversos, curto tratamento de tempo e uma efetividade ok, será que precisa ficar mudando tanto? Não sei. É um questionamento, né? E aí a gente tem que pensar sobre isso, né? Sabrina, sem dúvida vocês têm um projeto que dá para se dizer com duas grandes frentes, né? Um que é a geração de material para o paciente, né? Sem dúvida nenhuma, vocês vão trazer uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Não se discute isso. E a segunda é na formação de recursos humanos, né? Vocês têm aí algumas dissertações saindo, né? Algumas teses, e isso é muito importante no ponto de vista acadêmico, né? Vocês têm essa base tanto para favorecer a sociedade no tratamento, né, de uma patologia tão importante, tão significativa dentro da nossa sociedade, criando uma estrutura que forma mestres e doutores. Então, é um trabalho, sem dúvida nenhuma, bastante louvável nesse sentido. Você e seu grupo têm assim, um grande desafio. Às vezes, a gente tem tanta burocracia que quando você tem a sua base de dados a sua base de dados pronta, já passou um tempo importante ali, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um benefício que vai chegar para a sociedade e a gente tem que parabenizar você e seu grupo. Na sua descrição tem alguns links de trabalhos, tanto do seu grupo quanto de grupos que atuam nesse mesmo tema, porque é um modelo que deve ser seguido para outras patologias. Sim. Não é só um modelo, né, para a patologia que você está estudando, mas outras pessoas que estão entrando nessa área ou já atuam nessa área podem seguir esse belíssimo trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho multicêntrico, né, que vocês estão fazendo. Então, parabéns mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, a importância do tema é muito grande, mas o tema tem que ser discutido num tempo muito curto. Mas eu gostaria já de te convidar, ao vivo é mais difícil de negar, né? Eu gostaria de te convidar para voltar no nosso quadro Resenha Consciência para a gente, ou para você trazer outras novidades daqui a um tempo, ou para a gente falar de outros temas que você trabalha. Você também tem um trabalho na pesquisa básica, né? De bancada, muito interessante, e que a gente pode conversar numa outra oportunidade aqui. Tá? Muito obrigado, Sabrina, mais uma vez, pela sua ótima contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Obrigada, eu que agradeço. O convite está aceito já. Obrigado. Até breve. Até.